Olá, sou Marcos, da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para tratar do tema A Mente de Cristo. Aula 3, que eu dei o título Nós Temos a Mente de Cristo. Nós viemos numa construção na aula 1 falando sobre o supremo propósito de Deus, né? Nós que temos a mente de Cristo temos que ter claro qual é o supremo propósito de Deus, para que não nos desviemos dele, para que não esqueçamos que Deus tem um plano e Ele vai cumprir, e que a gente possa ser cooperador de Deus nesse plano. Para isso temos que ter consciência de que Deus tem um plano e qual é esse plano. E nós vimos qual é na aula 1. Na aula 2 nós falamos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e consciência, ou seja, vimos que Deus fez o homem, Deus deu ao homem a capacidade de decidir, e na hora da sua consciência o homem decidiu pelo conhecimento sem Deus, longe da árvore da vida, e ele se afastou de Deus. E a sua consciência cai, e entra a morte, e entra o pecado. Falamos de Satanás, Satã, Lúcifer, como o pai da mentira, o arquétipo do mal, a primeira criação que se rebela contra Deus, que multiplica seu comércio através do engano, trazendo uma imagem de Deus distorcida, né? Naquela fala de Eva, onde ele diz que Deus falou que ela não poderia comer nenhuma árvore do jardim, e trazendo a ideia de um Deus rígido, um Deus, né, tão mais rígido, diferentemente do que tinha sido o relato original. E aí vimos que esse comércio, esse engano tem sido multiplicado, e finalizamos dizendo que no fim dos tempos haverá essa grande apostasia que, segundo a Tessalonicenses profeticamente já anuncia, é uma queda na consciência da humanidade em geral maior, e entendemos que isso ainda não aconteceu como um clímax da manifestação do anticristo, é porque o Espírito de Deus está retendo. Mas vimos como em Gênesis 6:3, nós sabemos que o Espírito de Deus não contenderá, né, com o homem para sempre, e chegará um momento que ele vai permitir a manifestação desse clímax, né, de manifestação do anticristo, né? Até lá há muitos espíritos de anticristo, né, já tem sido manifestado. Então hoje nós temos a mente de Cristo, agora trazendo, né, também numa visão progressiva da consciência caída, agora uma consciência regenerada, a ideia de consciência regenerada. Então nós temos aí as transformações do homem em dois eixos, tem esse gráfico aí, né? O homem ao longo dos anos, ele tem evoluído, né? Essas revoluções, né, que o gráfico mostra, a revolução cognitiva, a revolução da agricultura, a revolução científica, e cada vez mais a sabedoria e a inteligência do homem tem aumentado, os recursos têm aumentado, então há uma dinâmica evolutiva visando ao homem se tornar aquilo que ele deveria ser. Ou seja, a gente até falou, né, lá em Gênesis, quando a gente falou das capacidades de Adão, né, imaginando aquilo que nós vemos ali, né, como que Adão tinha uma capacidade de nomear todos os animais, né, de lavrar a terra, e nós falamos um pouquinho disso, de autoridade para governar, administrar e dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais da terra. E ele perdeu isso, né? Obviamente, como eu falei, né, se a gente entrar de frente para um leão vai trucidar a gente. Então a gente não está dominando. Então há uma queda, o homem caiu. O homem caiu. Mas ao longo do tempo, o homem tem também evoluído, né? Tem evoluído, e diante dessas circunstâncias, historicamente nós temos percebido isso, né? A gente percebe, como eu falei,
quando o homem evolui, o homem não é mais o homem medieval, né? Se você vê algum filme, alguma série, né, medieval, você vê ali que a morte, a matança, né, você vê esse homem mais selvagem, vamos dizer assim, né? Não sei se é essa a palavra mais correta, mas o homem ele tem evoluído nos direitos humanos, nos direitos da criança, nos direitos da mulher. Então, evoluiu porque é essa dinâmica evolutiva. O homem tem dentro de si, né, algo da sua própria natureza, né, que é crística, porque todos nós fomos criados, né? Em Cristo todas as coisas foram feitas. Então, em essência, né, naturalmente, o homem foi criado por Deus. Todo homem foi criado por Deus. Mas é esse afastamento de Deus que faz com que o homem se deteriore, né? Perca as suas características. E quando a gente vê, historicamente, a humanidade evoluindo nessas questões, né? Humanitárias, de fraternidade, de justiça, de direitos. E, então, nós entendemos que há uma dinâmica evolutiva na sociedade, no homem, visando se tornar aquilo que deveria ser. Mas essa evolução, ela tem que ser acompanhada da evolução espiritual. Então, o grande problema é que o homem tem evoluído historicamente nesse eixo, mas espiritualmente o homem não tem avançado. E a proposta do cristianismo é ensinar a verdade para que, com a consciência de Cristo, o homem faça o bom uso das conquistas humanas e cumpra Romanos 8:29. Vamos ler Romanos 8:29, que é o propósito de Deus para o homem. Qual é? Porque antes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja ele primogênito entre muitos irmãos. Então a imagem, essa semelhança de Deus, Deus tem uma expectativa de que os homens sejam como Cristo foi, né? E aí a gente, como que Cristo foi? Como que Cristo andou? Expressando o Pai. E é essa mente de Cristo, é essa consciência de Cristo que nós cristãos, né, os que fomos chamados, os que fomos eleitos como igreja, né? A igreja representa os eleitos para esta obra, para este propósito. Os que estão fora da igreja, aí já é um outro propósito, aí é Deus. Deus é que vai dar, né, a resposta final sobre essas pessoas. Agora, nós, enquanto igreja, nós, como igreja, como corpo, né, e Cristo é o cabeça, nós, a igreja, como corpo, ela tem uma proposta de ensinar essa verdade, de ensinar essa consciência de Cristo, de ensinar, né, o homem o caminho de volta para ter o homem que Deus planejou. E a igreja tem esse papel de anunciar e ensinar essa verdade. Um caminho a ser perseguido. Em Efésios 3, há essa oração de Paulo para que haja uma ação do Espírito em poder em nós para experimentarmos o alvo. Vamos ler Efésios 3, do 17 ao 19. Então, esse alvo, o alvo, né, no 17 é para quê? Então, é a finalidade, é o alvo. Então, no 14, ele diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ora. 17, do qual toda a família, 15, do qual toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Para que, segundo a finalidade, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, a ação do Espírito é no homem interior. Para quê? Para que Cristo habite. Pela fé,
no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados de amor, só assim possais perfeitamente compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então a gente vê aí no 17, a habitação de Cristo. 17, a habitação de Cristo. Quando nós fomos regenerados, lembra da aula anterior? Nós tínhamos o homem, né, Adão, enquanto humanidade. Então nós, como descendentes de Adão, tínhamos uma consciência caída e precisávamos dessa regeneração, precisávamos dessa reconciliação com Cristo. E uma vez regenerados, né, nós temos Cristo em nosso espírito. E uma vez que ele habita em nós, nós precisamos deixar que ele se expanda, né? Precisa deixar que ele se expanda. E a fé, para a gente experimentar a capacidade de aprender Cristo, a fé consubstancia isso, torna isso real na experiência humana. É interior, é orgânico, é dentro do homem. Então a fé, né, misturado com o amor. Quando a gente desfruta do amor de Deus, do amor de Cristo, quando a gente crê no amor de Deus, no amor de Cristo, compreender a grandeza desse amor e desfrutar isso, isso faz com que nesta habitação Cristo possa se expandir. Mas tudo isso é uma ação do Espírito, que a gente viu lá, em poder. Então é algo espiritual. Não é só algo que a gente lê a Bíblia e agora sei como que é e eu aceito, eu quero. Não é só isso. Isso é uma parte. Há que se ter um trabalho espiritual, e esse trabalho é do Espírito Santo, que faz nas nossas vidas. E é interessante, né, que essa fé e esse amor que vem, né, dele, nós recebemos isso. Como que Deus provê, né, as condições para que nós possamos, né, ter esse caminho, perseguir nesse caminho. E aí no 18 ele diz: sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor, 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então, com essa habitação de Cristo, através da fé, esse desfrute do amor de Cristo, faz com que a gente seja capaz de compreender essa dimensão do amor de Cristo. E que é interessante aqui, né, que essa compreensão ela acontece na igreja, né? Não é sozinho, não é algo individual. Quando ele diz aqui, sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos. Então, esse com todos os santos já dá uma ideia de que o que a gente, como cristão, precisa ver na igreja, e uma vez vendo na igreja, né, isso passa a ser um testemunho para os de fora da igreja, né, dessa compreensão do amor de Cristo, né?
Como a gente diz que ama a Deus que a gente não vê, se não amamos o nosso irmão. E no relacionamento mútuo entre os santos, né, entre os irmãos, os regenerados, e aí não é os regenerados da primeira igreja batista do Andaraí, mas é a igreja de Cristo, né? Essa compreensão do amor de Cristo se torna real, materializada, né? E aí é interessante quando ele fala dessa dimensão, a gente pode parar e raciocinar, porque a proposta, né, da aula é trazer o texto bíblico e você ler também, acompanhar, né, a Bíblia e parar em alguns momentos e pensar, refletindo o que você está ouvindo, o que você está lendo. Você tem que estar com a Bíblia na mão. E aí ele fala largura, comprimento, altura e profundidade. É uma dimensão que não é unidimensional, não né, sem querer falar de matemática, para não espantar ninguém, mas aí eu lembro nas minhas aulas, eu sou economista, e nas aulas de cálculo a gente estudava as duas dimensões, que seria x, y, vamos dizer assim, e aí vinha o z, que era o volume, a profundidade. Ou seja, a gente não é, essa dimensão não é cartesiana, né? Então não é só largura e comprimento, é largura, comprimento, altura e profundidade, né? Do amor de Cristo. É de uma dimensão, quando a gente fala de reconciliação, lá ele fala que reconcilia todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra, se eu não me engano. Tem passagens que ele fala dos mundos visíveis e invisíveis. A gente não sabe a dimensão do amor de Cristo quando ele reconcilia todas as coisas. Ele não reconcilia só o homem, reconcilia todas as coisas. Qual é a dimensão disso? Eu não estou dando a resposta, eu estou fazendo a gente compreender a fala de Paulo. Ele diz que nos orienta, nos ensina um caminho de orar para que o Espírito Santo haja com poder dentro de nós, para que a gente, uma vez que já tendo a habitação de Cristo, a gente possa ter a habitação, mas também ter compreensão disso. Até que ponto nós, enquanto igreja, temos a compreensão dessa dimensão que não é, né, XY, não é cartesiana. Ela é muito maior, é grande. Então só aí a gente pode viajar, né, nessa passagem. Não alcançaremos talvez a compreensão plena disso. Veremos aquilo que é possível do homem ver. Alguns vão ver mais. Paulo, o apóstolo Paulo, teve visões que nem ele pôde revelar, né? Então temos que pelo menos compreender alguma coisa. Não só eu estou salvo, aceitei Jesus, fui batizado, sou membro da igreja, entreguei um folheto. Não, é muito mais. O principal é você compreender isso, compreender esse amor. Não é só ter ele habitado. E aí nós temos o 19, uma somazinha aí, do versículo 17 mais o 18. Ou seja, nós temos a habitação de Cristo com a compreensão do amor de Cristo igual ao 19, plenitude. 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais enchido até toda a plenitude. E
aí nós compreendemos que quando Cristo habita no nosso coração e formos plenamente capazes de compreender com todos os santos, então a igreja precisa ser igreja. A nossa edificação depende disso, a nossa compreensão da obra de Cristo depende que a igreja tenha unidade, esteja sendo edificada. Quando a gente compreender isso, Cristo habitar no nosso coração e compreendermos com todos os santos as dimensões do amor de Cristo, e ele diz que essa compreensão ela também está ligada, conhecer experimentando. Não é conhecer porque agora eu sei, já li Efésios 17. Não, é conhecer experimentando. Quando ele diz aqui, para que sejais enchidos, Então ele diz conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, para que sejais enchido. Então é conhecer e ser enchido, conhecer e ser enchido. Então é conhecer com a experiência própria, que excede até o seu próprio entendimento. E aí assim, seremos enchidos até, ele diz aqui, até toda a plenitude de Deus. Até, ou seja, o até é uma preposição que indica que há um caminho a ser perseguido, há um limite, uma meta a ser perseguida. E qual é? A plenitude de Deus. E ele fala aqui, Então, a plenitude de Deus que ele diz aqui, para que sejais enchidos até toda a plenitude de Deus. Então, esse é o nosso caminho a ser perseguido. E esse homem consciência? Então nós falamos ali, contra a igreja. Aí vimos os santos, vimos a igreja, mas a gente viu também que a humanidade tem evoluído no eixo histórico. E aí essa passagem aí de Romanos 2,14, pegando aí gentios, vamos ler? Aqui, deixa eu abrir Romanos. Vamos ler aqui, pega a sua Bíblia, lê Romanos 2, 14 e 16. Pois, quando os gentios que não têm lei, ou seja, não é Israel. Então, quem não é Israel é gentio. Não tem lei. Fazem por natureza as coisas da lei. Aí a gente vê o quê? Por natureza, isso aqui, fazem por natureza as coisas da lei. Então, há no espírito do homem uma dimensão divina. Ele é natureza crística, Ele tem natureza de Cristo. Ele foi criado por Cristo. Todas as coisas foram criadas por Cristo. E então por mais que ele seja afastado, há ainda nele aspectos e faz com que ele cumpra coisas da lei, embora não tenham lei, Ou seja, não são Israel, não conhece a lei de Moisés. Aí ele diz: servem eles de lei para si mesmo, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Ora, a obra da lei escrita no seu coração. Ou seja, há dentro do homem uma capacidade de corresponder a algo que é de Deus. Testificando juntamente a sua consciência, ou seja, por mais que haja uma consciência caída ainda,
há neles uma natureza que faz com que eles façam algumas coisas que revelam que Deus ainda fala a sua consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus julgar os segredos do homem, segundo o meu evangelho, por meio de Cristo. Então é interessante, gente, aí no quadro, né? Gentios sem lei fazem coisas da lei, fazem por natureza, está no coração, né? Ele no 15 diz, os quais mostram a obra da lei escrita no coração, testifica com a consciência, que a gente tem falado, né, sobre consciência, para falar de mente, de Cristo. E aqui ele fala e revela, né, que a consciência do homem corresponde à natureza humana criada por Deus e capacita o homem a conhecer, né, o que Deus justifica e o que Deus condena. Ele aqui no 15 ele diz, e seus pensamentos mutuamente acusando-os ou defendendo-se. Então, o homem ele tem nele, né, a consciência capaz de conhecer o que Deus condena e o que Deus justifica. Então, tornando-se indesculpáveis também, né? Então, a gente falou no anterior que imagina nós que temos a habitação de Cristo e que compreendemos o amor de Cristo e por isso nos achegamos a Ele e estamos sendo enchidos desse amor, ou seja, não é só um conhecimento teológico, um conhecimento distante, ele é interior, ele é orgânico, ele está na experiência humana e não é só na gente que Deus trabalha, né? Deus também trabalha naqueles que ainda não têm consciência crística, né? E que não era, e que nem a lei tinham. Nem a lei tinham. Eles têm consciência para saber o que Deus condena e o que Deus justifica. E aí o dia do Senhor serão julgados. E aí você pode pensar pessoas que nunca ouviram falar de Bíblia, de lei, né? Comparecerão diante do dia, né? Do grande dia de Deus. Só que eles têm as suas consciências e seus pensamentos e as suas capacidades de, dentro da realidade deles, de compreender o que é o bom. Eu sempre digo, né, quando falo Deus é tudo, Deus é o que é belo, o que é justo, o que é bom. Então todo homem tem a capacidade de entender isso, né? E comparando com a igreja, quando a gente diz que nós, que é o tema da aula, nós temos a mente de Cristo, imagina, gente, imagina a igreja, né? A igreja como corpo de Cristo, cuja a obra é manifestar Cristo. E aí nós temos 1 Coríntios 2, 7 a 9. O mistério é ser discernido. Vamos ler 1 Coríntios. Vamos ler do 6, abre a sua Bíblia. 1 Coríntios 2, aí na tela está 7, mas eu vou começar do 6 para dar uma contextualizada. Contudo, falamos sabedoria entre os que são maduros,
Não, porém, a sabedoria desta era, nem a dos governantes desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então, lembra do eixo histórico, o homem tem a sabedoria dele, está avançando na ciência, na sabedoria, no direito, né? Mas o eixo espiritual é outro. Então, Paulo diz, esta sabedoria é uma. Estou falando, 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que estava oculta, a qual Deus predestinou antes das eras para a nossa glória. Quem é a sabedoria de Deus que estava oculta? É Cristo. E aí a gente tem, né, esse link com a nossa aula número 1, né, quando falamos do supremo propósito de Deus. Cristo é a sabedoria revelada, né, que estava oculta. Então, por isso, quando a gente quer nos instruir na verdade, nós temos que olhar após a revelação do mistério. Novo Testamento. O Velho Testamento nos ensina, nos dá vislumbre, mas o que nós temos que ter muito claramente é após a revelação do mistério. Versículo 8. Sabedoria que nenhum dos governantes desta era conheceu. Por que não conheceu? Né? Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor Jesus. Mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí, o 10. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, esse mistério, ele estava oculto e ele se revelou. E ele precisa ser discernido. E tem muita gente que ainda não conhece. Ele carece de ser revelado pelo Espírito. Né? Ele diz no 10 aqui, a nós, né? Os cristãos, melhor, né? A igreja de Cristo, a nós, porém, Deus revelou pelo Espírito. Ele carece de ser revelado. Essa sabedoria. No 12, nós temos Espírito, ele diz 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Por quê? Porque lá não tem essa sabedoria. Eles falam de outras sabedorias, outros conhecimentos, que é bom. Né? Até Adão, né? Adão teve conhecimento do bem e do mal. O homem também fez coisas boas. O homem sem conhecimento de Cristo, sem ser a igreja de Cristo, que ainda não recebeu a habitação de Cristo, ele também faz coisas boas. Né? O conhecimento de era do bem e do mal, ele faz coisas boas. Nós também fazemos coisas boas e coisas ruins. Né? Mas nós temos um mistério revelado. Né? E aí ele diz, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Ou seja, só o Espírito que vem de Deus conhece Deus. Né? Que ele diz aqui, assim, no 11, assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que vem de Deus, que é Deus e que vem de Deus. Ele conhece Deus, então ele pode
nos revelar esse mistério oculto. Então, é uma revelação. Revelação é mais do que só conhecimento. É uma iluminação dos nossos olhos interiores, do nosso homem interior. É dentro do homem, da experiência humana. E aí, no 16 ele diz... Que ele continua aqui, né, vou ler o 12 em diante. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. As coisas também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, interpretando coisas espirituais com palavras espirituais. Mas o homem almático não aceita as coisas no Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Porém, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós somos organicamente um com Cristo, né? Nós somos esse novo homem coletivo, com Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, nós que temos Cristo, estamos unidos a Ele, automaticamente temos a mente de Cristo. É o que é essa expectativa da palavra aqui, que nós tenhamos a mente de Cristo. Nós que estamos ligados a Ele, como que a gente não vai ter a mente dele se estamos com o corpo ligado à cabeça, que é Cristo? Então a gente tem que parar e rever, né? Ele afirma isso. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Interrogação. Aí ele afirma, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí você se pergunta, você tem a mente de Cristo? Aqui ele diz, quem está unido com Cristo tem a mente de Cristo. O Espírito está aí, versículo 2:12, nós recebemos o Espírito. A sabedoria que estava oculta, ela nos foi revelada, que é Cristo. Então nós temos a revelação do mistério, recebemos o Espírito. Aí nós temos a mente de Cristo. Porém, ele diz, se formos homens espirituais. Então há uma possibilidade aí de um homem natural. O homem natural, versículo 14. Vamos ler. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, visto que estas são discernidas espiritualmente. Ou seja, ela está numa dimensão que a mente dele não alcança. Ele não consegue compreender, ele não consegue entender. O homem natural, vamos ler aí, é o homem criado por Deus. Todavia, as suas faculdades ainda não foram elevadas ou alinhadas à mente de Cristo. Este homem não tem os meios ou condição de nem mesmo compreender o significado de Cristo, a ponto do apóstolo Paulo dizer que para alguns a cruz de Cristo é loucura e para outros escândalo. Vamos ver 1 Coríntios 1:23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, eles não têm as faculdades dele ainda não foram elevadas, mas eles têm a condição? Tem. Nós vimos lá em Romanos que eles têm
a condição. A gente viu agora que o Espírito revela. Nós somos assim, nós também não compreendemos, né? Nós tínhamos uma mente que não estava alinhada à mente de Cristo. Já o homem espiritual, versículo 15, 2,15. 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, conquanto ele mesmo não seja discernido por ninguém. Em contraposição, então, é uma oposição. Em contraposição ao homem natural, o espiritual tudo discerne. E como se revelam essas coisas? São reveladas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Logo, o homem dito espiritual tem um coração desejoso desta revelação acerca de Cristo e sua obra, e com isso gere nele vida e uma fé genuína. Esse tem a mente de Cristo. Ele quer entender a revelação acerca de Cristo. Ele deseja isso. Conhecer a Cristo e sua obra. Conhecer o supremo propósito de Deus. Experimentar, ser parte desta obra que Deus, desse plano que Deus está fazendo e que começou antes da fundação do mundo. Conferindo coisas espirituais. Discernimento, ele diz aqui, o que é espiritual discerne bem. E é por isso que, ao escrever essas aulas, eu entendi como necessário criar, antes de falar de maneira prática, falar de mente, ter a mente de Cristo, é alguém que age, né, fazendo bem, é alguém que age com justiça, né, como resultado. Mas existe toda uma estrutura que agora, né, a gente nessa construção chegou aqui para entender a mente de Cristo é para o homem espiritual. Não que os outros não possam, mas são esses que desejam, né, esta revelação de Cristo e sua obra. Lá o Espírito que discerne, que revela, que busca conhecer Cristo e sua obra. Quem é Ele? O que Ele veio fazer? Qual é o propósito dele? Então a igreja, ela tem essa missão que é muito mais do que só curar, te dar emprego. É muito mais do que isso. Como eu já falei antes, não que ele não possa fazer, mas ser a mente de Cristo é muito mais do que isso. Então tem muita gente da igreja como o homem natural, que não consegue discernir nada sobre quem é Cristo, o que ele veio fazer, qual é o supremo propósito de Deus. Isso é ruim, porque isso nos torna meninos, né? Paulo fala isso da meninice. Aí ele fala aqui em 1 Coríntios 13, versículo 11. Vamos ler aqui, abra sua Bíblia. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas quando me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Mas o mais importante aqui é o 11, né? Que ele fala: quando eu era menino, eu agia, falava, discorria como menino. Agora que sou homem, acabei com as coisas de menino. Em Oséias 6:3. Peraí. Aqui abri rapidinho. Oséias 6:3 fala que esse conhecimento de Deus
é um desejo que nós temos que ter como algo progressivo. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele virá a nós como a chuva serôdia que rega a terra. Nós temos que ser essa terra que deseja conhecer. Ah, mas eu já conheço, eu vejo gente falando, já li a Bíblia 3 vezes. Mas foi revelado Cristo. Ele está falando, né, de falar de conhecer, né, de revelação. Já fiz tantas jornadas bíblicas. Tem muito ateu que lê mais Bíblia do que gente nas nossas igrejas. A gente viu na aula 1, João 5:39, diz Jesus aos judeus: examinais as escrituras, mas não vem a mim para ter vida. Mas o homem espiritual, ele discerniu isso, e ele vem a Cristo para receber vida. E depois que ele tem a habitação do Cristo, ele prossegue em conhecer. Ele deseja conhecer mais, porque ele quer que a mente dele seja como Paulo citou, a mente de Cristo. E em Efésios fala da estatura de varão perfeito. Efésios 4:3. Vamos lá para Efésios. Efésios 4:13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a plena virilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí a gente dissecando, né, o versículo, né, abrindo ali algumas minúcias, é interessante a gente ver, ele diz assim, até novamente, processo, né? Até que todos cheguemos à unidade. Então, chegar à unidade de fé é um processo. Será que nós, quanto igreja, e as igrejas, não estou dizendo igreja de Cristo, né? Que só há uma igreja, a igreja de Cristo. Eu digo que nas denominações nós temos unidade de fé, nós somos todos uma igreja e espiritual, que é a igreja de Cristo. Será que a gente consegue ver assim? Desde Paulo ele já falava de divisões, né? E aqui ele fala desse processo. Será que aquela igreja de Atos, ela tinha unidade de fé? Se a gente comparar com elas, nós melhoramos no processo de unidade de fé ou pioramos? Aí, se você, dependendo da sua resposta, você tem que entender assim, eu sou igreja, então o que eu estou colaborando para nesse processo de unidade de fé? Então, essa unidade, nós precisamos chegar. Ele diz até que todos cheguemos. Tá 99%. Não. Aqui é que todos cheguemos. Então a gente está longe da plenitude, né? A gente está longe. E vamos ver Efésios 4,
do versículo 4 a 6. Vamos entender um pouquinho isso. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança do vosso chamamento. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e em todos. E aí? A gente leu lá. Até que todos cheguemos à unidade de fé. A gente já entendeu que somos um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos. Ou a gente está, como diria, a gente vê essas dificuldades, né? Israel entendeu a circuncisão como selo da fé e como marca da exclusividade do povo de Israel. Eles se tornaram arrogantes em entender e não aceitar que os outros homens são filhos de Deus. Eu lembro de Pedro, quando tinha que ir lá na casa de Cornélio, lá em Atos, né? Ele tinha que uma ordem, né, para ir, mas não, como assim, né, gente? A dificuldade que é essa unidade de fé que a gente tem viu, a gente vê lá em Atos 15, ainda no processo, né, de discernimento da realidade do Novo Testamento, da Nova Aliança. Ainda tínhamos ali em Atos 15 o Paulo e os outros apóstolos, ainda não, alguns querendo seguir a lei, Paulo já entendendo que não era mais Moisés, era a nova aliança. O que era aquilo era sombra. E ainda não tinha essa unidade de fé acerca do Novo Testamento, da nova aliança, da realidade que é Cristo. E a gente avançou. E hoje a gente vê o quê? A gente voltando para a sombra, para a lei de Moisés. Como que está esse caminho para a estatura do varão perfeito? Estamos caminhando no processo para onde, enquanto igreja? Ele diz com todos, né? No versículo 13 ele diz com todos. E esse exclusivismo, né? Quando ele diz é um só, vamos dizer aqui, vou pegar aqui. Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai. E a gente fala, não, mas a nossa forma é o certo, então como será? Não tô falando aqui o que é certo e o que é errado. É só a gente querer parar e refletir um pouco mais sobre o que é a unidade, como que a gente consegue essa unidade. Não é unidade no engano, obviamente que não. É o que é errado, tá escrito aqui o que é. Mas a gente partir de, como igreja, a gente tem uma unidade que é intrínseca. Enfim. Aí ele diz unidade no conhecimento de Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 6. Vou abrir aqui. Porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração, para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então,
nós temos o que? O conhecimento de Cristo como a nossa experiência, né, de aprendizado dessa revelação. E como homens espirituais que temos a mente de Cristo, a gente busca, e como lemos lá em Oséias 6:3, nós buscamos conhecer e prosseguimos em conhecer Cristo. Isso para chegar à estatura de varão perfeito. E aí, depois que temos essa unidade, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos, né, cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, não é só conhecimento, é pleno conhecimento do Filho de Deus, a condição de homem maduro, maturidade. Aí lembra que Paulo fala, quando era menino, fazia coisas de menino, discorria como menino, agora que sou homem, deixo todas as coisas de menino. Então, é a ideia de um processo, de um caminho, de um propósito da igreja. Aí ele diz, a condição de homem maduro, à medida da plenitude de Cristo. Um homem maduro é um varão perfeito. É um homem que tem a mente de Cristo. Vamos botar aqui a mente de Cristo plenamente constituída dentro do homem. Esse é um homem que entende o que é a unidade de fé, tem pleno conhecimento de Cristo, não só um conhecimento, né, mas um pleno conhecimento de Cristo na sua experiência também. Homem, a condição de homem maduro. E aí a gente vê que a maturidade, só um homem maduro consegue viver a unidade na prática. E o que a gente vê, o que a gente tem visto, a gente pode chamar que a igreja está madura ou ela está ainda agindo, discorrendo, falando como meninos. Isso é para você pensar. Né? A escola bíblica traz o assunto, a referência bíblica está aí, e eu estou propondo a reflexão, não estou trazendo a resposta está escrita. Tá? Né? A palavra aí te dá a ideia do que a gente precisa, qual o caminho. A gente precisa chegar à estatura de varão perfeito. Ou isso que a gente entende que é homem espiritual. Ou então vive como um homem natural. E é isso, essa plenitude de Cristo na igreja, que ainda fala, tem que lembrar aqui, toda a criação espera essa manifestação do Filho de Deus. Porque quando o homem está com a consciência caída, sem a mente de Cristo, toda a criação sofre. O homem não tem consciência ambiental, né? Polui as águas, polui os rios e os peixes morrem. Então isso é consciência ainda que não está elevada. Né? Por motivos quais? Gananciosos. Cristo tinha a mente do Pai. Hebreus 1:3. Vamos abrir aqui. Hebreus. Ele é a expressão exata de seu ser. Hebreus 1, versículo 3. Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra
da majestade nas alturas. Então, eu peguei essa ideia de Cristo, a expressão exata do seu ser. Então, quem quer conhecer o Pai, olha para o Filho. Ele andou como o Pai queria. Ele expressou o Pai queria. Ele falava como o Pai queria que falasse. Ele mostrava, ele era a expressão, ele era a manifestação daquilo que o homem pode conhecer do Pai. Né? Nós já entendemos como pressupostos que nós, homens, nunca conheceremos Deus na sua totalidade. Tudo que nós sabemos e saberemos de Deus na eternidade, né, é aquilo que se pode conhecer. Né? Deus é infinito. Né? Cristo revelou Deus. João 17:6. Manifestei teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim e eles guardaram a tua palavra. Então, ele mostra o Pai. Ele revela o Pai. Cristo, em seu andar e viver enquanto homem, expressou todos os atributos do Pai. A partir deste raciocínio, como seria nós dizermos que nós temos a mente de Cristo? A mente consciente de Cristo deve ser gerada e reproduzida dentro de nós. E aí fica essa conclusão. Nós temos que, para que isso aconteça, nós temos que destruir alguns sofismas, alguns enganos que dificultam essa compreensão. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então não podemos ser conduzidos por engano. A gente precisa levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, ir contra tudo, não deixar, não absorver, né? Tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Precisamos conhecer, prosseguir, conhecer, lutar, porque isso é uma batalha espiritual. Não deixar ser seduzido pelo engano. 2 Coríntios 11, 3 e 13. 2 Coríntios 11, 3 diz o quê? Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também seja alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Nisto não há nada de surpreendente, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Seja na igreja também. Enganos, sofismas, que afastam da simplicidade de Cristo. Nosso alvo é Cristo, conhecer Cristo, ser edificado por Cristo, ter Cristo revelado pelo Espírito, entender o propósito de Cristo. E entendendo Ele, a gente se entende. Entende o que é a igreja. Romanos 12, 2. Nossa consciência, natureza plástica da nossa consciência, ou seja, a nossa consciência era capaz de se amoldar, sujeita a mudança segundo o espírito desse mundo ou aos princípios do Evangelho. Romanos 12, 2. Vamos ler. Não vos conformeis, ou seja, a natureza plástica da consciência, ela se amolda, né? E ele pede, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa consciência precisa ser moldada pelos princípios do Evangelho.
Pelo que o nosso entendimento precisa ser renovado, mas renovado com o quê? Pelo Evangelho. Pela perfeita, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que foi revelado em quem? Cristo. Por isso há uma necessidade muito grande que a gente não fique preso demais às sombras do Antigo Testamento e foque mais, né, nos princípios do Novo, da Nova Aliança. Né? Aquilo que é real, aquilo que tem substância, aquilo que realmente vai pegar a nossa consciência e vai moldar ela, renovar o nosso entendimento. Muita gente olha o antigo sem ter nenhum tipo de entendimento do novo, ou não olha o antigo a partir da compreensão de Cristo. E aí, como que fica o entendimento? Isso dificulta a unidade de fé. Aí tem irmãos que falam até, não tem que ter elementos nenhum judaizantes na igreja, não somos, já passou esse tempo. Aí tem outros irmãos que estão recuperando isso. E aí como fica a unidade de fé? Como vai ficar a maturidade? Como que vai ficar a ideia de plenitude de Cristo? Então nós que somos espirituais, que dizemos, nós temos a mente de Cristo, nós precisamos parar, ouvir o que nós ouvimos durante essa hora toda e repensar. Tá bom? Então, muito obrigado. Tchau. Até a próxima.